Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal HIT Notícias. O Acontece Agora está no ar. E o governo começa a semana recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para suspender todas as decisões contra o ex-presidente Lula até que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgue o caso. Na sexta-feira passada, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil e devolveu o caso para o juiz Sérgio Moro. O governo e a defesa de Lula protocolaram pedidos para que Teori Zavascki seja o responsável pela análise das ações que tramitam no Supremo Tribunal sobre a posse do ex-presidente na Casa Civil. A defesa alega que o fato de Teori ser o relator da Operação Lava Jato no tribunal faz com que, ao menos provisoriamente, ele seja o ministro responsável para analisar o caso. Outro pedido assinado por mais 6 juristas que não atuam diretamente na defesa de Lula pede a suspensão da decisão de Gilmar Mendes. O habeas corpus pede a anulação da decisão que devolveu o processo ao juiz Sérgio Moro. Só que o pedido da defesa do ex-presidente Lula para anular a decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, será relatado pelo ministro Edson Fachin, que também é relator de outro habeas corpus pedindo um salvo-conduto para Lula não ser preso, mas que foi apresentado por um advogado que não é ligado à defesa do ex-presidente. A defesa de Lula deve enfrentar um problema processual, uma vez que o Supremo fixou em fevereiro que não cabe habeas corpus contra a decisão monocrática de ministro. E a primeira fase internacional da Operação Lava Jato começou hoje. É a 25ª etapa desde o início das investigações há 2 anos, em março de 2014. O ponto de partida foi Lisboa, em Portugal. O alvo é Raul Schmidt Felipe Júnior, foragido desde julho de 2015. Ele foi preso em casa. Segundo os investigadores, Schmidt é operador de pagamento de propinas para 3 ex-diretores da Petrobras: Jorge Zelada, Renato Duque e Nestor Cerveró. Todos os 3 estão presos em Curitiba na Operação Lava Jato por suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. A prisão preventiva de Schmidt não tem prazo determinado para vencer. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão envolvendo o investigado, mas os locais não foram informados. O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff segue em ritmo acelerado. Essa é outra notícia importante. E o governo não sai da defesa. Em outra frente, se prepara para rebater o pedido. O prazo de 10 sessões para apresentar a defesa da presidente começou a contar na sexta-feira passada. O colegiado define quais os procedimentos que devem ser adotados nas próximas semanas. No sábado, o presidente da Comissão Especial do Impeachment, deputado federal Rogério Rosso, se reuniu com servidores especialistas em orçamento, legislação e regimento interno para se inteirar por completo do processo. Ele leu as 6.000 páginas da denúncia que pede o afastamento da presidente Dilma Rousseff para se inteirar do processo. A comissão que vai analisar o pedido de afastamento da presidente Dilma Rousseff foi instalado na última quinta-feira e a petista tem o prazo de 10 sessões na Câmara para apresentar sua defesa. Depois, o relator deve dar um parecer em até 5 sessões e, após votado na comissão, segue para o plenário da Câmara. Se for aprovada a abertura do processo, vai para o Senado Federal. Bom, e está aqui ao meu lado o Dr. Carlos Gonçalves Júnior, especialista em Direito Eleitoral. Ele que é mestre e doutor pela PUC e também professor de Direito Constitucional e Eleitoral na mesma universidade. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Prazer. Muito obrigada pela sua participação. Bom, já que a gente está falando sobre esse processo de impeachment, acho que fica grande a questão aí para o nosso público. Existem muitas dúvidas com relação a isso, sobre o caso de impeachment da presidente Dilma. Ela já tem 10 dias, já está contando, né? Já começou na sexta-feira passada. E no caso de impedimento, quem então assume o governo? No caso do impedimento, tanto durante o processo, depois de recebido no Senado, como se ele vier a ser julgado procedente e determinar o afastamento da presidente, será afastada apenas a presidente e o vice que foi eleito com ela deverá tomar posse e terminar o mandato.
Tá certo. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral, ele pode fazer a cassação da presidente e também do vice Michel Temer? Sim. Nessa circunstância, nós temos uma situação diferente do impeachment. No impeachment, o crime de responsabilidade é imputado exclusivamente à presidente em exercício. No caso do TSE, ele vai julgar a chapa eleitoral, que era composta tanto pela presidente quanto pelo seu vice. E, nesse caso, sendo julgado que houve irregularidades durante o período eleitoral, os dois serão afastados e deverá assumir provisoriamente o presidente da Câmara com a obrigação de convocar eleições no prazo de 90 dias. Dá para considerar que o nosso país vive numa situação bastante tensa, né? Semana passada já estava muito tenso e a sensação era que ia ser aliviado, mas parece que não aliviou nada disso, não. Não, continua. Você vê que não está dando nem tempo da gente repercutir os fatos, né? Quando a gente está começando a discutir um fato, um novo fato acontece e revoluciona. Nós temos aí 2 processos em tramitação que podem ter consequências parecidas, mas um tanto quanto diferentes. Muito bem, muito obrigada, doutora. A gente ainda vai falar mais um pouquinho aqui sobre, olha só, ainda falando sobre os deputados, termina hoje o prazo para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, entregar a sua defesa no Conselho de Ética. O político responde por suposta quebra de decoro parlamentar. O presidente do colegiado, deputado José Carlos Araújo, pretende dar andamento aos trabalhos, mesmo se Eduardo Cunha não apresentar a defesa. Nesta terça-feira deve acontecer uma sessão com o início da etapa de coleta de provas e marcação de depoimentos. O prazo de até 10 dias úteis para a defesa de Cunha foi aberto um dia após ele ser notificado sobre a decisão do colegiado de dar continuidade ao caso. No mesmo dia, ele recorreu à Comissão de Constituição e Justiça pedindo a suspensão do processo e a destituição do relator Marcos Rogério. Cunha é suspeito de manter contas bancárias secretas na Suíça e de mentir sobre a existência delas em depoimento à CPI da Petrobras. Após ser votado o parecer no Conselho de Ética, o caso segue para o plenário da Câmara. Segundo o Conselho, a entrega do relatório final deverá ser no máximo até dia 2 de junho. Bom, e enquanto isso, também tem a questão do vice-presidente Michel Temer, do PMDB, que divulgou uma nota na manhã de hoje dizendo não ter porta-voz e negou uma discussão de cenários sobre uma eventual administração num futuro governo, caso haja impeachment da presidente Dilma. E agora a gente falou de política, vamos falar um pouquinho sobre o tempo para amanhã. E agora sim a previsão então do tempo para esta terça-feira na região sul do país. Olha, vamos observar em Curitiba o sol que aparece pela manhã com a presença de algumas nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva durante a tarde e também à noite. Em Floripa o dia fica nublado durante todo o dia e pode chover a qualquer momento. Em Porto Alegre, o céu amanhece fechado com aberturas de sol durante a tarde e também com garoas pela manhã e pela noite. Em Curitiba, os termômetros marcam 29 graus e em Floripa, a máxima chega aos 27 graus. Em Porto Alegre, a mínima é de 18 e a máxima não vai passar dos 26 graus. E agora a gente sai do tempo e vamos falar sobre os jogos no final de semana. E o final de semana foi tranquilo e favorável apenas para o Corinthians, que venceu em casa o Linense por 4-0 pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras, o São Paulo e o Santos não venceram nesta rodada. Tem muita gente triste por aí. O Verdão perdeu jogando fora de casa para o Audax pelo placar de 2-1. O tricolor paulista empatou com o Ituano em 1-1. E o Peixe ficou no 0-0 com o Rio Claro. Nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora. Uma ótima tarde para você. Nós podemos voltar a qualquer momento. Até mais.